Bom, vamos para a nossa sétima aula, né? E estamos ainda no capítulo 4. É um capítulo extremamente importante. Essa verificação da estabilidade inicial e a grandes ângulos é representado por esse diagrama aí, esse gráfico, é algo essencial e obrigatório para qualquer projetista de barco. Você não pode fazer um barco sem analisar isso aí. O camarada indivíduo que faz um barco e não analisa isso, está entregando a Deus. Né? Está entregando a Deus a existência dos que vão andar no barco e a dele próprio. Esse estudo de estabilidade, ele é obrigatório para qualquer barco. No entanto, barcos pequenos, por exemplo, a capitania, que é o órgão que cuida desse aspecto legal e obrigatório de apresentação de projeto, ela exige uma série de cálculos, uma série de informações para barcos, principalmente os grandes. No nosso caso, acima de 20 toneladas de arqueação, é obrigatório fazer isso aí. E a capitania exige, não é porque ela exige, não é a capitania que exige. O Brasil é signatário de um conjunto de regras estabelecidas pela International Maritime Organization, IMO. Os países resolveram se unir e estabelecer normas de segurança de projeto para as embarcações. E esse estudo de estabilidade é uma das exigências da IMO. E você, como projetista, né, como a pessoa que vai fazer um projeto de um barco desse, você tem que saber isso aí, você tem que fazer isso aí. E agora é só apertar a teclazinha, eu vou mostrar para vocês, vamos fazer isso aí no free ship. Agora, daqui a pouco. E é necessário. Se você não faz isso, você está arriscando, você está se arriscando, você está comprometendo vidas, né? Isso é um negócio fundamental. Os barcos pequenos, né, com 20 toneladas de arqueação, menos do que 20, a capitania não exige, né, as normas não exigem que seja feito esse estudo. Mas eu, por exemplo, como engenheiro, eu como arquiteto naval, eu tenho uma obrigação ética de fazer esse estudo. E hoje é tão simples, eu vou mostrar para vocês, qualquer criança faz esse negócio no free ship, cara. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de conversar com vocês o seguinte, algumas características interessantes desse gráfico. Então, como nós já sabemos, esse gráfico é feito da seguinte maneira. Eu inclino o barco a 10 graus. Aqui é 10, 20, 30 graus. Aqui onde está esse lapisinho aqui. Isso aqui é 10 graus. Muito bem. Eu inclino esse barco a 10 graus, vou lá, calculo o meu D, né, que é o GZ. Ele chama o nosso D de GZ. Calculo o GZ 0,4. Aí põe um pontinho aqui. Ele vai em 20 graus, inclina o barco lá 20 graus, vê onde é que está, qual é o braço de momento, de restaurador, vem aqui, é 0,75, 74. Aí eu venho e ponho um pontinho aqui. Aí eu venho a 30 graus, faço o cálculo de novo,
eu ponho aqui 0,96. E faço assim para todos esses ângulos aqui, eu faço o cálculo e ponho um pontinho. Ora, eu não fiz para 15 graus, não fiz para 25 aqui, né? Mas acontece o seguinte, se eu unir os pontos que eu fiz, eu tenho os intermediários também. Então, apesar de ser uma curva assim contínua, na realidade, né, ela possivelmente foi calculada aqui de 10 em 10 graus ou de 5 em 5 graus, depende da precisão que o cara tem a paciência e tempo para fazer. Na mão, rapaz, isso é dureza na mão. O chip não leva 1 minuto. E ele vai demorar um pouquinho, você vai ver. Até ele vai demorar um pouco. Você vai ficar olhando ali, nada de aparecer na tela. Daqui a pouco aparece um monte de coisa. Vocês vão ver só. Leva tempo, leva tempo. Bom, então esse gráfico significa o seguinte. O nosso D, que é o GZ dele, né? Que é o GZ padrão, né? De todo mundo, que todo mundo usa o GZ, né? É um gráfico que mostra para cada ângulo o GZ do barco, o Dzinho, o momento restaurador. O momento restaurador é quem? A gente já sabe que o momento restaurador é o empuxo vezes o GZ. O empuxo vezes D. Ou o peso vezes D. É a mesma coisa, porque empuxo é igual ao peso. É o mesmo valor. Tá certo? Muito bem. Acontece que o empuxo, o peso, numa determinada condição de carregamento do barco, de carga em cima do barco, né? Ele é constante, não muda. Né? Você pode virar o barco, etc., mas o peso dele, as pessoas estão lá dentro, o barco está com o mesmo peso, não entrou peso nenhum, né? E tá tudo assim, tá tudo lá. Do mesmo jeito de sempre. Então, o empuxo peso não varia aqui, no nosso caso do veleiro. No nosso caso do veleiro. Depois eu vou falar o que varia. No nosso caso do veleiro, a gente não considera que varie. Porque ninguém entrou, ninguém saiu, né? Bem, então, se eu pegar esse gráfico aí e multiplicar cada D desse, cada pontinho desse, D igual a 0,4, D igual a 0,96, D igual a... Eu vou ter quem? Uma curva igual a essa, multiplicada pelo empuxo, ou pelo peso, é a mesma coisa, os dois são iguais. Né? Então eu posso fazer um gráfico desse representando um momento. A única coisa que vai mudar é a escala, porque eu vou pegar esse valor aqui, cada valor desse eu vou multiplicar pelo empuxo, ou pelo peso, que é o mesmo valor. E vai ser um gráfico igual a esse, só que esses números aqui vão mudar, os ângulos vão ficar os mesmos. Mas esse valor aqui, já porque ele não vai ser mais a distância, vai ser o momento. Vai ser esse valor aqui, cada valorzinho desse multiplicado pelo empuxo. Tá certo? Muito bem. Então, o gráfico do momento restaurador é igual a esse. É só pegar esse valor aí de GZ e multiplicar pelo empuxo, pelo peso, mesma coisa. Igualzinho. Ora, se eu tenho o gráfico de momento, vamos supor que esse aí seja o gráfico de momento. Esse é o momento que? Restaurador. Para cada ângulo desse eu tenho o meu bracinho restaurador, né, que separa o empuxo do peso. Eles entram em ação contrária ao movimento atuante até aqui, né? Até aqui nesse ponto aqui, 132 graus. Nesse barco aí. Em outros barcos vai ser diferente, claro. Mas nesse barco aqui, o momento restaurador existe até esse ponto aqui. Daqui para cá ele passa a ser o mesmo sentido do momento atuante. Ele passa a atuar para virar o barco. Ele joga contra o time. Muito bem. Bom, se eu tenho aqui o gráfico do momento restaurador, eu posso desenhar o momento atuante. Não é? Porque o momento atuante vai ser uma força
por uma distância, né? Uma distância. Que distância é essa? É onde vamos supor na vela, a vela. O vento dá um travesão lá, um vento de través, pá, pega a hélice e dá uma inclinada boa no barco. Muito bem. Existe uma força atuando lá, né? Uma força do vento que faz inclinar o barco. É um momento atuante. Essa força vai gerar um momento atuante. O D da vela vai ser igual à distância do centro de gravidade até a linha d'água. Por quê? Porque o barco gira em torno do eixo longitudinal que passa pelo centro de flutuação. Tá certo que é a linha de centro da linha d'água de projeto. Então, o momento atuante na vela, eu posso colocar ele aqui. Vamos supor que eu tenho uma vela e calcule a 0 graus, um pouquinho mais, vamos dizer a 5 graus. Vamos supor que eu calcule um ponto aqui. Aqui, vou botar aqui um ponto aqui. Não gostei não. Mas faz mal, deixar assim. É que eu tremi, é difícil escrever com esse negócio, é o pente. Então é difícil fazer um ponto aí. Muito bem. Esse pontinho onde está o lápis aí. Esse é o D, né? Mas como eu estou no momento atuante da vela, do vento na vela, esse aí é o ponto, vamos dizer assim, que representa o momento do vento atuando no barco a 10 graus. Eu posso vir marcando esses pontos. Acontece que é um negócio interessante. O vento, imagina o vento batendo de través assim, 90 graus na vela. Aí o que vai acontecer? O barco vai inclinando e a área exposta ao vento do barco vai diminuindo. Vai diminuindo. Tá certo? Quanto mais inclina, mais diminui. Então, o momento causado pelo vento, ele vai diminuindo, não só porque D vai diminuindo, mas como a área vélica diminui, a área vélica exposta ao vento. Diminui. Então, a forma do momento de ação do vento é essa aqui, ó. Tentar traçar aqui, mais ou menos assim, ó. Vai aumentando o ângulo, ela vai diminuindo. É uma linha contínua, isso aí é porque eu não sei desenhar a linha contínua no pente. Mas isso aí é uma linha contínua, bonitinha, não é toda torta assim, mas ela é assim, nesse estilo aí. Quando a vela está a 90 graus, quer dizer, o barco virou a 90 graus, o que acontece? A vela está na horizontal. Se eu imaginar o vento na horizontal, que não é tão na horizontal assim, mas se eu supor, o que ia acontecer com esse momento? Ele ia vir aqui, deixa eu ver aqui, e zerar aqui, 90 graus, né? Por quê? Porque a área vélica já não tem mais, ela está na horizontal, o vento está horizontal. Na realidade, o vento nunca está na horizontal, mas vamos supor, se tiver, assim uma pressuposição, a curva de momento restaurador é essa aí, ó. De momento atuante é essa aqui, tá certo? Muito bem. E aqui nós temos duas coisas interessantes. Significa o quê? O momento restaurador sendo esse, você vê que para 10 graus, o momento restaurador do empuxo do peso, ele é 0,4 vezes o empuxo. Ele é menor, o momento restaurador é menor que o atuante, então o barco inclina 10 graus. Mas aqui ele também é menor, né? Porque aqui está o valor para 20 graus do momento restaurador, mas o momento atuante está mais aqui para cima, olha ele aqui. Então tem essa fasezinha, o momento atuante é maior, esse pontinho aqui, esse pedaço aqui. Os dois vão se igualar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então,
com o vento numa determinada velocidade que gera essa curva aí, o que vai acontecer? O barco vai parar de inclinar a 21, 22 graus por aí, que é a interseção da curva do momento atuante com a turma do momento restaurador, né? Eles se igualam. A partir de 22 graus, não vai mais, mesmo porque o momento restaurador é muito maior do que o momento atuante, que vai daqui para cá, e o momento restaurador estuda aqui, ó, daqui para cá, e o momento restaurador começa aqui embaixo. Então, desse ponto para cá, o momento restaurador é sempre maior do que o momento atuante. Então, esse barco vai parar a 22 graus. Tá certo? Essa curva eu posso fazer, eu posso traçar. Eu tenho fórmulas que me dão uma força do vento de acordo com o ângulo de inclinação e a área vélica. Tem. E de acordo também com a distância, né, do centro de gravidade da vela, que é onde a gente aplica a força que o vento faz na vela, né? Então eu tenho tudo para calcular essa linha aí. Tá certo? Então, a gente pode, de antemão, saber para cada velocidade do vento e logo para cada momento atuante, velocidade do vento tal, o seu barco vai inclinar a tantos graus. O vento mais tanto, o seu barco vai inclinar até tantos graus. A gente pode estabelecer isso aí, por intermédio desse gráfico. Tá certo? Muito bem. Agora tem uma coisa interessante aí, que eu acho que ele não mostra, porque eu dei uma olhadinha rápida aqui e não vi ele falar em estabilidade dinâmica. O free ship tem. Não precisa nem se preocupar, você tem mais do que ele no free ship. Tá certo? O que é a estabilidade dinâmica? Muito bem. Você está andando ali, 5 graus, o ventinho bom, tal, tranquilo, baixinho, o barquinho está andando lá, tal. De repente dá uma lufada de vento. Aí o que acontece? Vamos supor que seja esse vento que deu essa curva aqui. Só que ele dá instantaneamente. E esse instantaneamente causa uma inércia no giro do barco. Então, na realidade, o giro do barco passa desse ângulo aqui, vem até aqui, ou vem até algum determinado ponto, e volta para aqui, para esse ponto, 22 graus. Por quê? Porque a energia dada pela batida rápida do vento da vela é absorvido pela geração, pelo atrito do barco, da quilha, na água. Então, ele, em um determinado ponto, para e volta para a posição de 22 graus, porque o vento, vamos supor, continua o mesmo, intensidade constante, tá certo? Então, ao você ter uma força aplicada muito rapidamente na vela, o que acontece? Existe um aumento dinâmico da força do vento. Então, ele passa dos 22 graus, há uma reação da água, do peso e do empuxo, né? E o barco volta para a posição de vento constante na vela, 22. Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse ponto aqui, em que o barco fica parado. O momento atuante ataca a vela, ataca o barco, o peso e o empuxo responde, e ele consegue igualar, o momento restaurador se consegue igualar ao atuante quando o barco está em 22 graus, é esse ponto aqui. Muito bem. Mas, Fred, e se essa força é aplicada instantaneamente? Muito bem, então nós estamos falando de energia. Qual é a energia cedida ao barco quando isso aí é aplicado rapidamente? É exatamente a área debaixo da curva até esse ponto aqui, da curva do momento atuante, aqui.
Então, essa área aqui, a área sobre o gráfico, né, é a energia que o vento está dando ao barco para ele virar. E o momento restaurador, ele não fornece uma energia? Fornece. Ele vai ter que fornecer uma energia igual a essa. Ah, é? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos. Até 22 graus, a energia do peso e do empuxo capaz de gerar é exatamente a área sob o gráfico do momento restaurador. É essa área aqui. Mas como você vê, essa área aqui é menor do que essa toda aqui. Então o que vai acontecer? Eu só vou conseguir igualar essa área quando eu tiver mais para cá, aqui assim mais ou menos, ó, por aqui, vamos supor, que aí essa área aqui, debaixo do gráfico, é maior do que essa aqui toda, ó. Ou igual, é igual, né? Quando ela for igual, essa área debaixo da curva de momento restaurador, quando atingir um certo ângulo em que essa área debaixo da curva foi igual a essa área debaixo dessa curva aqui, do momento atuante, aí o barco vai parar. Vai parar, então a energia absorvida pelo vento, dada ao barco pelo vento, foi absorvida pelo momento restaurador, quando ele atinge, vamos dizer aqui, 35 graus. Vamos supor que a 35 graus essa área seja igual a essa. Não vai dizer, não é, vamos supor que seja. Então eu sei que o barco, apesar de que, se o vento ficar constante, não dá aquela pancada, ele vai ficar aqui a 22. Mas se na hora que dá a pancada, ele vai passar para 35, vamos supor. Ele vai até 35, depois vai voltando devagarzinho para cá, até onde o momento atuante, que é do vento, se iguala ao momento restaurador, que é o peso e empuxo, fazendo aquele momento binário, cujo valor é empuxo vezes D, ou peso vezes D é o mesmo valor. Esse é o estudo de estabilidade dinâmica. Para fazer o estudo de estabilidade dinâmica, a gente tem que ter o gráfico do momento restaurador junto com o gráfico do momento atuante. Eu vou mostrar para vocês o estudo que eu faço para barcos acima de 20 toneladas de AB para a marinha. Mais para frente. Deixa eu acabar esse negócio todo aí que eu vou mostrar para vocês o que eu faço. E esse estudo, essas coisas todas que a gente faz, está estabelecido em norma. No caso, a IMO, International Maritime Organization. Ela é um grupo de países que se reuniu e, nós vamos fazer assim, o barco que não atender a isso, está lascado. Se o projetista largar um barco no meio da rua que não atenda a isso, é um criminoso. Tá certo? Muito bem. Existem outros momentos que posso atuar no barco? Sim. No veleiro, eu acho que o pior é o vento, né? O mais crítico. Por exemplo, barco passageiro. Barco passageiro que não seja de vela, nós analisamos isso aí. Sabe que um dos momentos atuantes piores do barco passageiro vamos supor, os passageiros todos correndo no mesmo instante de um lado para o outro do barco. A gente analisa isso. A gente analisa os passageiros todos de um bordo e atuando de maneira rápida para que haja para que eles cedam uma energia ao barco. Se todo mundo sair correndo de um lado para o outro no barco, o barco vai passar pela posição de equilíbrio e o empuxo e o peso, mais o atrito do casco na água, eles vão ter que resistir, absorver essa energia dada e voltar para a posição que ele ficaria caso essas pessoas fossem devagarzinho para o barco.
Essa é uma das coisas que a gente vê em barcos passageiros. A outra é o próprio vento. Nós temos uma formulazinha, vou mostrar para vocês mais tarde, a formulazinha que a gente calcula a ação do vento na embarcação. E tem mais uma, ação das pessoas, ação do vento, e a ação da manobra. Você não vê que quando você faz uma curva rápida, o barco inclina? Tem uma formulazinha que traduz isso aí. E você pode representar ela nesse gráfico de momento, entendeu? E é o que a gente faz lá para a Marinha, tá certo? Então a gente calcula a guinada, né? A energia fornecida por uma guinada rápida, você vira o barco, né? Aciona o leme, o barco vira rapidamente e o bichinho inclina. Se você sentir, o bichinho inclina, né? Quando você está numa lancha rápida e o cara vira rápido, você inclina, você não fica a 90 graus. E isso aí tem uma formulazinha que permite a gente calcular o momento atuante nesse momento. A outra coisa, uma formulazinha também para calcular os passageiros todos se deslocando rapidamente para o bordo. Isso aí é estabilidade dinâmica, em movimento. E também a ação do vento, né? Porque o barco a lancha, o barco de pesca e mesmo o veleiro tem ação do vento no costado. Por isso que a gente vê lá no free ship que ele dá a área acima da linha d'água. É a área exposta ao vento, entendeu? Muito bem. Então, amigos, apesar de ele não dar isso aí, a gente calcula, não é necessário. A Marinha não pede para barcos assim, veleiros. É difícil um veleiro chegar a mais de 20 arqueação bruta, tem que ser um veleiro muito grande, aí tem que fazer tudo. Né? Veleiros muito grandes, aí tem que fazer. Mas quando lancha já é um negócio mais fácil de ter. Acho que lancha acima dos 10, 11 metros, aí tem que fazer esse estudo aí sim, porque ela fica com mais de 20 toneladas de arqueação bruta, tá certo? Aí tem que fazer. É obrigatório pela IMO. A capitania só exige o que a IMO exige. A capitania não tem nada a ver com isso. A obrigação dela é fazer isso. Se ela não fizer isso, não está cumprindo a sua obrigação. Então, amigos, vocês veem que tem coisas bem interessantes, né, que a gente procura resolver matematicamente para evitar perigo no mar, né, que o barco seja seguro e mesmo para efeito de performance, né, em veleiro. Né? Cada vez que você inclina o veleiro, você está perdendo a forma, aquela forma bonitinha, você está entrando numa forma inclinada das linhas d'água. Eu vou mostrar depois isso para vocês também. Lá em performance, eu vou mostrar para vocês quando o barco fica inclinado, ele muda totalmente a forma da linha d'água, a forma dentro da água, e eu acho que você tem que ter certos cuidados, apesar de que não existe ainda um padrão para você fazer as formas de linha d'água, eu tenho a minha teoria também, já discuti isso em fórum. Uns entenderam, outros reclamaram, dizendo que não era assim. O projetista do Austrália, se não me engano, ele não concordou explicitamente, mas desconfiou, porque isso aí tem que ser estudado em faculdade, tanque de prova, etc., que hoje até hoje ninguém fez. Mas essa teoria minha aí, que eu uso nos meus projetos, quando eu faço, então vamos ver. Pode ser que um dia, se por acaso eu estiver certo, ainda vai passar a ser uma dica boa para fazer um barco com formas razoáveis quando inclinado, tá certo?